Irmãos, algumas lições preciosas da palavra de Deus no livro de Neemias. Então nós vamos voltar lá e nós vamos ler hoje o capítulo 4 de Neemias. Como o texto é bem longo, eu não vou ler todo ele agora, a gente vai lendo à medida que formos compartilhando a palavra, mas eu gostaria de ler então apenas o verso 6. Talvez seja o tema, talvez seja aí o versículo central do texto aí que nós estaremos compartilhando. Só apenas o verso 6, embora nós vamos estar lendo os demais versículos na sequência. Vamos ler juntos? Está aí já para você acompanhar? Neemias 4, verso 6. Diz assim, vamos ler juntos, todos nós. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Vamos repetir apenas essa última frase, para ela ficar gravada em nosso coração? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, suplicando a direção, a bênção, a graça do Senhor sobre nós, sobre a sua palavra, que ela nos edifique, que ela nos ensine, que ela nos advirta, conforme o propósito de Deus ao nos enviar nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é rica, preciosa. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até o coração, a alma, capaz de discernir os nossos pensamentos, capaz de trabalhar em nós e edificar a nossa alma, porque é a palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz. Então, Senhor, nós queremos colocar-nos diante do Senhor agora, para sermos apenas um canal do Senhor, para ministrar esta palavra. Toca o meu coração, meus lábios, com a tenaz, com a brasa da viva do teu altar. Unge os meus lábios e unge também os meus ouvidos e os ouvidos da congregação, da tua igreja, para que a palavra do Senhor não seja apenas uma prédica, Senhor, humana, mas seja sim palavra de Deus no nosso coração, que encontre acolhida no nosso coração, que encontre, Senhor, terra fértil, a fim de que ela produza em nós o fruto ou os frutos para o qual, Senhor, ela está separada para nós nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu Espírito Santo desobstrua, Senhor, todo impedimento na nossa alma, nos nossos ouvidos espirituais. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, prepare o nosso coração para receber a palavra do Senhor. E que ela, Senhor, produza em nós, Senhor, aquilo que nenhuma outra palavra humana pode produzir, somente a palavra do Senhor, somente a palavra que vem do alto. É isso que eu peço ao Senhor nesta hora, e o faço em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor, aquele Senhor que fala pela palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar. Queridos, há uma realidade espiritual que todos nós sabemos, todo crente, tenho certeza, já ouviu, de que a igreja está envolvida, os crentes, o povo de Deus, enfrenta uma luta espiritual constantemente. Você já ouviu isso, certamente, algumas dezenas de vezes, de que há uma luta espiritual travada. Não já ouviu isso? Sabemos disso por uma afirmação bíblica. Paulo vai dizer em
Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, verso 12, de que nós temos uma luta que não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas temos uma luta. E é contra principados, Efésios 6, eu falei 5 não, mas é 6, Efésios 6, 12, que é uma luta espiritual, que não é contra pessoas, mas é uma luta, e eu diria ainda mais intensa, e ainda mais difícil, porque se trata de uma luta espiritual contra principados, potestades, como Paulo vai dizer, dominadores de um mundo tenebroso. Em uma palavra, contra Satanás, os seus demônios, os principados das trevas. Há uma guerra travada que eu e você enfrentamos constantemente. A igreja enfrenta, o cristão enfrenta. Portanto, nós sabemos disso. Mas às vezes nós ignoramos as realidades ou os resultados desta guerra que acontece na vida prática da nossa existência. Sabemos que temos uma luta, mas porque é uma luta espiritual, nós não vemos os nossos adversários. Mas os efeitos são reais. Os resultados são reais, são práticos, que nos alcançam na nossa vida cotidiana. E às vezes nós apenas temos um conceito teórico dessa luta e não nos damos conta de que ela é prática também. E às vezes ignoramos isso. Às vezes não nos apercebemos que estamos vivendo uma luta espiritual nas questões naturais da vida. Mas se trata de uma luta espiritual, cujos inimigos nós não vemos. E aí que a coisa fica difícil, não é? Porque quando você vê o seu inimigo, você sabe de onde está vindo o ataque, ou como está vindo o ataque, mas quando você não vê. Por isso, talvez, a maior urgência da igreja, dos crentes, nossa, é pedir ao Senhor discernimento. Discernimento. Paulo vai falar, discernimento de espírito é um dos frutos, é um dos dons espirituais. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios, ou aos Efésios, não me recordo agora. Discernimento. Discernir, como Paulo vai dizer aos Efésios, as astutas ciladas do maligno. Ele é real. A luta é real. E Paulo vai dizer também, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, de que para lutar essa luta que é espiritual, nós temos armas que não são carnais. Claro, a luta é espiritual, a arma não pode ser diferente. É uma arma espiritual, são armas espirituais. Que numa guerra material, luta-se com armas materiais. Mas numa guerra espiritual, luta-se com armas espirituais. Queridos, quando nós olhamos para o contexto da história que está aí relatada para nós no capítulo 4, é um contexto de luta. Uma luta real, uma luta física, de confrontos de pessoas. Aliás, todas as histórias do Antigo Testamento, grande parte delas, se não todas, elas se travam com lutas corporais mesmo, são guerras travadas pelos exércitos de Israel, pelos exércitos inimigos de Israel. São lutas reais, são lutas, diria, físicas mesmo. Mas essas histórias estão inseridas no contexto da Bíblia, da palavra de Deus, porque elas, de alguma forma, apontam para uma realidade maior, uma realidade espiritual que é a nossa luta.
Portanto, as histórias que temos no Antigo Testamento, especialmente, né, das guerras, dos enfrentamentos, das lutas de Israel com os exércitos inimigos, com os reis inimigos, enfim, elas apontam para uma realidade espiritual na qual nós vivemos. Então, ela nos mostra, muitas vezes, como o nosso inimigo age. Quais são as suas estratégias? Qual é o seu modo operandi? E também essas histórias nos mostram, ou nos ensinam, ou devem nos ensinar, a como reagir a essas investidas de um inimigo que não é físico, mas é real. Então eu quero olhar para esse texto nosso aqui, o capítulo 4, e perceber como agiu os inimigos de Israel nesse tempo e como reagiu Neemias e o povo que estava com Neemias. E dessa história, tirarmos algumas lições para nós, para a nossa luta, que é a espiritual. Bem, o contexto aqui, queridos, o contexto desse texto que nós lemos, eu já dei uma pincelada nele em outras ocasiões, é a terceira vez que nós estamos aqui pensando em Neemias. Ele está dentro daquele momento em que Israel volta, a nação de Israel volta do cativeiro. Apenas para a gente se situar, a nação de Israel, ela se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, as 10 tribos que ficaram no reino do norte, elas foram levadas para o cativeiro, ainda no Império Assírio, isso lá pelo ano 700 a.C., e o reino do sul, ali também chamado como reino de Judá, foi levado também para o reino para a Babilônia, que por sua vez subjugou os assírios. Então, o reino do norte já estava em cativeiro, quando o reino do sul foi levado para o cativeiro, e ambos ficaram no cativeiro. Só que quando o reino do norte foi levado para o cativeiro, os assírios tinham uma estratégia de guerra que era trazer povos de outras terras e colocar onde habitavam as 10 tribos. Então, a esse tempo em que Israel está voltando do cativeiro, quase 300 anos depois da primeira ida para o cativeiro assírio, eles encontram na terra de Judá, na terra de Israel, povos de outras terras, povos inimigos de Israel. E que vão fazer tudo para desestimular a obra que Neemias se propôs a fazer junto com aqueles que já estavam lá em Jerusalém, que era reconstruir o muro. Eles vão fazer de tudo para desestimulá-los à construção, para impedir que eles continuassem aquela obra, a fim de que eles não conseguissem reconstruir os muros, porque uma vez reconstruindo os muros, eles se tornariam uma cidade fortificada, e os inimigos não teriam mais acesso. E é mais ou menos esse contexto que estamos aqui nesse capítulo 4. A esse tempo, o povo de Judá, que agora, quando eles voltam todos juntos, né, tanto do norte quanto do sul, voltam do cativeiro e começam ali a reconstruir a vida, a cidade. Já haviam construído o templo no tempo de de Esdras, mas agora é Neemias que está ali. E o povo está cheio de ânimo para trabalhar. O texto que lemos.
O povo está empolgado com a ideia de reconstruir a cidade. O povo está cheio de, assim numa linguagem mais, cheio de gás mesmo. Olha, tá todo mundo animado, todo mundo disposto, todo mundo, como diz o texto aqui, com ânimo para trabalhar. Neemias conseguiu injetar uma injeção de ânimo tão grande no povo, que o povo se levantou com vigor, com força, com desejo de fazer a obra. E mais, eles se uniram para isso. No domingo retrasado, nós fechamos a nossa meditação aqui falando justamente disso, de como eles construíram, a dinâmica da construção. Vocês vão lembrar disso, né? Cada grupo ficou responsável por uma parte do muro próximo à sua casa. Então imagina, uma cidade em que o povo está construindo um muro ao redor de toda ela. E cada família ficou responsável por fazer aquela parte do muro que ficava próximo à sua casa. E um do lado do outro foi fazendo o muro. Um do lado do outro foi construindo o muro. Cada família, cada grupo foi fazendo o muro, de modo que todos trabalhavam em sintonia, todos trabalhavam organizados, todos trabalhavam em unidade, levantando os muros de Jerusalém. Então, duas coisas acontecem aí, que foi o estopim para uma reação do inimigo. Primeiro, o povo se uniu. Segundo, o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo se uniu e o povo começou a fazer a obra. Isso incomodou os inimigos. Irmãos, enquanto eu conto essa história, pensa que isso está apontando para uma realidade muito maior, uma realidade espiritual. Quando o povo de Deus se une, e quando o povo de Deus se propõe a fazer a obra de Deus, haverá uma reação. E aí é que está, que nós precisamos ter, como eu falei, discernimento. Discernimento. Para identificar a reação de Satanás. Identificar a resposta que ele dá quando o povo de Deus se une e quando o povo de Deus começa a trabalhar fazendo a obra do Senhor. O povo estava unido, o povo estava trabalhando na obra, e eu diria, Deus estava feliz com esse povo. Você concorda comigo? Porque se há uma coisa que deixa Deus feliz, é quando Ele vê o seu povo, é quando Ele encontra o seu povo unido e trabalhando na sua obra, irmãos. Ou trabalhando com unidade na sua obra. Isso deixa Deus feliz. O salmista, o Salmo 133, verso 1, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ora, isso é bom para quem vive em união, mas é também bom para Deus. Ou seja, Deus acha isso também bom. Não é só quem vive em união que sabe que isso é bom. Deus também sabe que viver em união é bom, e Deus fica feliz quando o povo de Deus, quando o seu povo está unido e quando o seu povo está trabalhando em unidade na sua obra. Amém? Agora, eu pergunto, quando Deus está feliz com o seu povo, Satanás fica feliz? Sim ou não? Não precisa nem pensar muito, né? E quando Deus não está muito feliz com o seu povo, porque o seu povo não está unido, o seu povo não está trabalhando, quem é que fica feliz? Não tem meio termo, né? Ou é lá ou é cá. Você quer deixar Deus feliz ou você quer deixar o diabo feliz, irmão? Quem você quer que esteja feliz com você?
esteja unido e esteja trabalhando em unidade. Deus ficará feliz. Amém? Agora, é verdade também que Satanás não vai ficar, né? Mas pouco nos importa. E sabe o que faz? Sabe o que ele faz? Qual é a estratégia dele para, sabe, inverter isso aí? Qual é a estratégia dele? Hã? Vamos lá. Verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo. Todos aqui é o que ele se referiu no verso 7. Então vou lá no verso 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Então, aqui o texto está mencionando Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, ou seja, aqueles povos que lá no passado foram trazidos para ficar na cidade, na região onde estavam as 10 tribos, que haviam sido levadas para o cativeiro. E estavam lá. Eles se apossaram da terra. E estavam ali para impedir que a obra fosse concluída. Porque não lhes interessava ver a cidade de Jerusalém reedificada. E aí, diz o texto, verso 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e fazer o quê? Vamos ler esse texto? Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmão, se uma coisa que Satanás não é, entre tantos, é criativo. Bem, isso não é novidade, porque criativo é Deus, né? Olha a natureza. Quanta criatividade nessa natureza de Deus. O pastor cantou ali sobre o mar, né? Você olha aquela imensidão, meu Deus, que coisa. Olha o céu. Olha as flores. Todas as montanhas. Quanta criatividade em Deus. Mas se uma coisa Satanás não é criativo. E sabe que a sua estratégia continua a mesma. Lá no passado, ele quis fazer confusão no meio do povo, e é o que ele continua fazendo nos dias de hoje para atrapalhar a obra de Deus. Suscitar confusão. Irmãos, se há confusão, Deus não está aí. Se há confusão, tem o dedo do diabo aí. Você está no meio de confusão? Está tendo alguma confusão aí na sua casa, na igreja? Satanás está agindo. 3 opções, vou te dar 3 opções. Satanás agindo, a carne agindo, e a terceira, que eu acho que é a mais comum, os dois agindo. Se há confusão, Deus não estará ali. Ao contrário, Satanás estará agindo. Pode ser que ele esteja usando a natureza carnal, que contribui muitas vezes, que dá munição para ele, mas num sentido mais amplo, será sempre ele agindo.
Se há confusão, Deus não estará ali. Se tem confusão no seu relacionamento, Deus não está ali. Se tem confusão entre os irmãos, Deus não está ali. É Satanás que está agindo, porque a sua estratégia será essa: suscitar confusão, fazer com que as pessoas se desentendam, levantar contenda, levantar discórdia, produzir divisão, levantar brigas. E ele age, irmãos, em 3 níveis, eu poderia dizer aqui. Primeiro, a nível nacional. Olha para a nossa nação e veja quanta confusão está a nossa nação. Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Não se mantém. E a estratégia de Satanás para produzir isso é suscitar confusão. Como ele fez no passado e é o que continua fazendo. Mas Deus deseja, sim, queridos, que o seu povo viva em união. E Deus se alegra quando vê o seu povo em união, trabalhando na sua obra. E é isso que Deus quer ver na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja. Trabalhando em unidade. Servindo ao Senhor em unidade. E eu quero destacar aqui 3 motivos que apoiam esta minha afirmação. O primeiro delas é de que a unidade, ela revela um aspecto fundamental do ser de Deus. Ou seja, vivermos em união tem algo que transcende ao próprio fato de vivermos em união. Isso revela o aspecto do próprio ser de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus triuno. E o que eu estou querendo dizer com isso é que Deus, a Bíblia fala que há um só Deus. Não é isso? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É Deuteronômio 4:6. Só há um Deus. Não é isso que nós aprendemos lá desde a classe Cordeirinho de Jesus? Só há um Deus, um só Deus. Paulo vai dizer em Efésios 4:6 que há um só Deus e Pai de todos e que está em todos, a igreja. Há um só Deus. Não é isso? Mas a Bíblia afirma para nós que Deus, o Pai, é Deus, Jesus, o Filho, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então temos quantos deuses? Um só. Como é que é isso? Como é que é isso? Deus, o Pai é Deus, Jesus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. João 1 vai dizer que Jesus é Deus. Atos 5, 3 e 4 vai dizer que o Espírito Santo é Deus. São afirmações bíblicas. Mas há um só Deus. É o que na teologia chamamos de triunidade, o Deus triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Um só Deus. Jesus vai dizer na sua oração, referindo-se ao Pai, eu e o Pai somos um. Há uma unidade nessa trindade. E quando o povo de Deus vive esta unidade na nossa diversidade, isso de alguma forma aponta para esse caráter de Deus, de ser um Deus triuno. São 3 pessoas distintas, com funções diferentes,
trabalhos diferentes, mas são um só. Ao ponto que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E nessa perspectiva ele vai dizer, na sua oração também de João 17, ele vai dizer ao Pai, dizendo, assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós. Portanto, a unidade do povo de Deus precisa refletir esse caráter fundamental da pessoa, do ser de Deus, que é de um Deus triuno. Então, quando nós não vivemos a unidade, nós estamos arranhando a mensagem que devemos passar para este mundo de um Deus triuno. Quando nós não conseguimos atingir a unidade que Jesus quer que tenhamos, nós estamos falhando na tarefa de revelar a essência de um Deus triuno. Daí a importância de que vivamos em unidade. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a unidade, ela é um forte testemunho da missão que Jesus cumpriu nesse mundo. Jesus vai dizer quando ele escreve, Jesus não escreveu, né? Mas quando ele fala na sua oração, no João 17, na sua oração, ficou conhecida como a oração sacerdotal, verso 20 ao 23, Jesus vai dizer assim, olha só, na sua oração ao Pai, ele disse, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja, Jesus está rogando agora por você, ok? Por mim, que viemos a crer por intermédio da sua palavra. Então ele está dizendo, não rogo só por estes, ali os seus discípulos, daquele momento ali, mas também por nós. E o que ele está rogando? Qual é o rogo que ele está fazendo ao Pai? Qual é a oração que ele está fazendo ao Pai? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Verso 21, a fim de que todos sejam um. Nós somos muitos. Mas Jesus está dizendo na sua oração, eu quero, Pai, que eles sejam um. Unidade. Eu quero que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, a triunidade, né? Também sejam eles em nós. Qual a finalidade disso? Qual o porquê disso? Jesus vai dizer, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade do povo de Deus não apenas revela a essência de um Deus triuno, mas ela também é um testemunho fortíssimo para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus para salvar. Então, quando nós deixamos de viver em unidade, nós estamos falhando na mensagem que devemos pregar para este mundo. Por mais bonita que ela seja, se não viver em unidade, se a igreja de Cristo não estiver em unidade, ela está falhando na pregação desta mensagem. Porque esta unidade, Jesus vai dizer, é para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E mais uma vez Jesus confirma, o que ele falou acima.
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então você quer dar um bom testemunho da missão, da razão por que Jesus veio a este mundo? A unidade. Vivermos em unidade. Em terceiro lugar, a unidade, ela pavimenta o caminho para que a bênção de Deus nos alcance. Irmãos, quando nós mencionamos há pouco o Salmo 133, né, ali está dito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele então vai fazer uma comparação, que eu não vou entrar nos detalhes, mas ali é dito: porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, né, e desce para as suas golas, suas vestes, é como o orvalho de Hermon, né? Bem, já que não botou ali, eu vou ter que ir lá. É como o orvalho de Hermon que... Vamos lá. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Verso 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E aí observa, queridos, como o salmista fecha este salmo, retomando a ideia que ele inicia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, a unidade entre o povo de Deus, ela pavimenta o caminho, ela prepara o caminho para Deus abençoar a sua vida, para a bênção de Deus chegar até você. Viva em união com seu irmão, viva em união na sua casa, viva em união na sua igreja, que a bênção vai chegar na sua vida. E eu imagino, queridos, que é por causa disto que Satanás procura, muitas vezes, se não todas as vezes, colocar o quê? Confusão. Porque se uma coisa destrói a unidade, é a confusão. Sim, simples. Bastou uma confusão, uma contenda, uma discórdia, uma briga, acabou a unidade. E o que Satanás estava querendo fazer ali no meio do povo era justamente suscitar confusão. E o que Satanás procura fazer hoje em dia ainda, irmãos? Suscitar confusão. Ele coloca confusão no meio de uma nação. Irmãos, nós temos que orar muito pelo nosso país, pela nossa nação. Estamos numa nação dividida, polarizada, em guerra, em briga. Temos que orar pela nossa nação, irmãos. Porque, querendo ou não, nós sofremos os efeitos disso. Estamos aqui nessa terra. Precisamos clamar a misericórdia de Deus. Entender que isso é uma luta espiritual. Não é só uma questão política. Há uma guerra espiritual para destruir uma nação. Como Satanás tentou fazer várias vezes com a nação de Israel. Então, ele vai sempre procurar produzir confusão na família, colocar um contra o outro.
Marido contra a esposa contra esposo, um pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Para quê? Quebrar a unidade. Destruir a unidade. Que é tão importante, tão urgente, tão necessária. E ele não perderá tempo se ele conseguir colocar confusão no meio da igreja. É o irmão que se desentende com o outro, porque o outro falou uma coisa que ele não gostou, porque o outro agiu de uma maneira que ele achou que estava errado. As razões não faltam. Precisamos discernir quem está agindo. Como eu falei inicialmente, e eu dei 3 opções. A terceira eu falei. Primeiro eu falei o diabo, depois a carne e depois os dois. Que eu diria está sempre. Por isso eu disse discernimento. Discernimento. Paulo repreendeu duramente uma igreja, porque ele identificou uma igreja carnal. Crentes carnais. E quais eram as características daqueles crentes carnais da igreja de Corinto? 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E por que Paulo faz essa afirmação a respeito desses crentes da igreja de Corinto? Verso 3 ele vai dizer: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou Satanás estará agindo, ou a carne estará imperando, ou os dois. E aí, queridos, eu preciso identificar isso. E eu vejo que Neemias, como um homem que possuía esse discernimento, ele percebeu isso. E diz o texto, diz lá o texto, verso 9. Depois que o verso 8 diz que eles se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar a confusão ali, o verso 9 diz Neemias: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, qual foi a providência tomada por Neemias? Oração e vigilância. Constante. De dia e de noite. Oração e vigilância. De dia e de noite. Ele não só orou, né? Mas também colocou guardas. Verso 13 ele vai dizer: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós.
Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. E inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Irmãos, em momento algum a Bíblia nos aponta na direção que nós precisamos ter medo do nosso inimigo. Em momento algum. Mas em todos os momentos, ela nos exorta a estarmos em oração e em vigilância. Em oração e em vigilância. Eu não preciso ter medo de Satanás. Não preciso ter medo das suas reações. Mas eu preciso estar em oração e em vigilância o tempo todo. Amém? Paulo vai dizer: orai sem cessar. Jesus vai dizer sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Há inúmeros textos que nos apontam nessa direção. Neemias entendeu que eles precisavam estar preparados em oração e em vigilância. Você entende isso? Você entende isso? Consegue discernir muitas vezes que Satanás se levanta para semear contenda? E você precisa estar em oração e em vigilância para não produzir ou não jogar lenha nessa fogueira. Se tornar um pacificador, se tornar um amigo da paz, se tornar alguém que vai estar em oração e em vigilância, ao invés de revidar. Essa foi a primeira providência que Neemias e o povo de Israel tomaram. Oração e vigilância em tempo todo. Ele vai tentar fazer confusão na sua casa, no seu relacionamento com seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Ele vai. É a estratégia dele. Ele é mestre em fazer confusão ou semear contenda. Tudo que ele quer. E ele não é criativo. As suas estratégias são sempre nessa direção. Produzir confusão. Neemias reagiu junto com o povo de Israel, tomando a providência antecipadamente de orar e estar vigilante. O problema é que nós, muitas vezes, deixamos para orar depois que a casa caiu, depois que a situação já não tem mais jeito, depois que já entrou num litígio, numa situação que não tem volta. Neemias toma uma providência de orar antes e de colocar vigilância antes. Ele não espera a coisa acontecer. Você está esperando as coisas acontecerem, as coisas ficarem ruins para você orar? Segundo lugar, Neemias e aquele povo tomam a segunda providência de confiar em Deus e pôr a mão à obra. Verso 15, ele vai dizer: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então ele vai descrevendo aí a reação que eles tiveram, né? A providência que eles tomaram de estar ali se preparando em vigilância, em oração. Verso 17 ele vai dizer: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. E nosso Deus pelejará por nós. Eles estavam confiantes de que Deus pelejaria por eles e estavam com a mão à obra, trabalhando. Irmãos, você tem se comprometido com a obra? Você tem se comprometido com a obra? Com a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Qual é a obra da igreja que Deus deu à sua igreja? Qual é esta obra? Temos falado aqui algumas vezes, não? Tem a ver com o nosso chamado, com a nossa missão. Tem a ver com a missão da igreja. Tem a ver com o olhar lá para fora e sentir a miséria do povo. Como Neemias olhou para esse povo, viu a miséria deles e foi lá fazer algo. É agir em favor do perdido. É colocar a mão na obra de Deus para o que fizermos, fazermos com o propósito de alcançar o perdido. Amém? O povo tinha ânimo para trabalhar. Está faltando o quê? Para você se comprometer com a obra de Deus. Para você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero estar disposto para ser usado por Ti onde eu estiver, testemunhando de Jesus, falando da Tua graça, do Teu amor, levando a mensagem da Boa Nova, vivendo em unidade com o Teu povo, os meus irmãos. Eu quero estar engajado junto com meus irmãos na obra de cumprir a nossa missão, de trabalhar para o Senhor. Eu quero estar sempre lutando para preservar esta unidade, sempre lutando para viver em unidade com o meu irmão e trabalhando junto dele, fazendo a tua obra, construindo os muros, reedificando, levando a boa nova de salvação. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus, quando nós olhamos para esta palavra, quando nós pensamos naquele momento histórico em que os inimigos de Israel, que estavam ali, num lugar que não era deles, e não queriam deixar que o seu povo, o povo de Israel, tomasse posse daquilo que era deles.
E ali, Senhor, aqueles inimigos tentaram produzir confusão no meio deles. Mas sabe, Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que na luta que travamos também com nossos inimigos espirituais, que estão aí ocupando um espaço que não é deles, ocupando um espaço na vida de pessoas que não lhe pertencem, porque Jesus já morreu por elas. E o Senhor nos deu a missão de ir lá resgatar essas vidas, tomar posse dessas vidas para o Jesus, para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu o discernimento da Tua palavra para sabermos reagir, sabermos, ó Deus, tomar as providências necessárias para as tentativas do adversário quando ele vem semear contendas. E a providência, Senhor, que tomou Neemias, é a que precisamos tomar: oração, vigilância, confiança em Ti e mãos no arado, mãos para o trabalho. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Dá-nos o discernimento da Tua palavra, para que possamos, Senhor, compreender as realidades espirituais que estão inseridas por detrás desta história, que ficou no passado, como registro histórico, mas que ainda tem suas implicações espirituais no dia de hoje. Dá-nos discernimento, Senhor. Discernimento a nós, a igreja, a nós os crentes, para que não sejamos como aqueles crentes de Coríntios, carnais, que viviam em contendas, que tudo era motivo para briga, que tudo era motivo para discussão, não havia entendimento, mas que sejamos encontrados como crentes espirituais, Senhor, que têm discernimento, que sabe identificar as astutas ciladas de Satanás e que não cede espaço para ele semear confusão ou discórdia ou qualquer coisa semelhante, porque nós queremos viver em unidade, Senhor, glorificando o Teu nome, revelando a pessoa de Deus, o Deus triuno a quem servimos, manifestando a este mundo a mensagem de Jesus que foi enviado para salvar. E também, Senhor, pavimentando o caminho para a Tua bênção nos alcançar. Meu Senhor,